Bom dia a todos, que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um dos irmãos durante este culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos estar lendo o texto que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Diz assim o texto: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Que nós possamos viver conforme a sabedoria que vem do Senhor, e que nessa manhã, através do ensino da sua palavra, a gente possa deixar essa sabedoria de Deus entrar no nosso coração, e vivendo através dela, ter a nossa vida transformada, e a vida das pessoas ao nosso redor também. Que Deus venha falar grandemente as nossas vidas nessa manhã. Vamos orar ao Senhor nosso Deus? Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de Te cultuar. Abençoe ricamente cada pessoa que está nessa transmissão do culto. Venha falar aos nossos corações. Nos ajude a ser cada vez mais parecido contigo, Jesus. Nos ajuda a Te agradar em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus.
Salamu Nahabi. A graça e a paz do Senhor. Estamos em ritmo de campanha de missões mundiais. E o tema, como você já sabe, é Viva o Poder de Transformar. E o texto base encontra-se no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que nos fala: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas o de poder, amor e equilíbrio. Hoje a nossa igreja irá conhecer o projeto que está sendo desenvolvido pela Junta de Missões Mundiais, denominada Tenda de Brincar. Esse projeto ele encontra-se inserido dentro do acampamento de refugiados no Oriente Médio, no norte da África. E quem vai nos contar sobre esse projeto é o missionário Gessier Carvalho, que nos fala que a Tenda de Brincar ela foi direcionada para crianças dos refugiados e ele acontece desde o ano de 2011. Então, ele vai falar que o perfil de crianças que são assistidas por esse projeto são crianças que são crianças refugiadas que vieram diretamente da Síria ou crianças que nasceram dentro desse acampamento. E essas crianças elas presenciaram guerras, sofreram perseguições e muitas delas não têm perspectiva de mudança de vida. Ele fala que hoje existem 6 pessoas trabalhando na equipe do projeto, sendo que 4 são professoras que foram capacitadas e 2 atuam na área de segurança. Os 6 são refugiados e eles atendem cerca de 130 crianças. O projeto Tenda de Brincar, ele não foi direcionado para a área da pré-escolar, mas mesmo assim ele acaba atuando nessa área, e as crianças que passam por esse projeto acabam aprendendo a ler e escrever. E eles desenvolvem alguns projetos e algumas ações que ajudam essas crianças a lidarem com traumas que elas viveram ou que elas vivem dentro desses acampamentos. E existem oficinas que são realizadas semanalmente, e essas oficinas tratam sobre questões e áreas relacionadas à saúde, à família, ao meio ambiente, entre outros pontos. O missionário fala que o acampamento ele é controlado por organizações mundiais, que na sua grande maioria é de muçulmano islâmica. Então, o evangelho ele não pode ser propagado de maneira abertamente. Mas, mesmo assim, essas crianças elas têm contato com valores e princípios bíblicos, como amor e o perdão. O missionário vai nos falando que essas crianças, antes de terem acesso à Tenda de Brincar, elas crescem ouvindo que a vingança, a violência, a revolta, ela é algo comum. Mas quando essas crianças têm contato com a Tenda de Brincar, elas aprendem que amar é muito mais poderoso e muito mais forte que odiar. E a pessoa que perdoa é uma pessoa muito mais forte do que a pessoa que procura vingança. E o missionário nos fala também que existe uma grande procura de pais querendo cadastrar os seus filhos para participarem da Tenda de Brincar. Eles não conseguem assistir todo mundo, eles assistem apenas uma pequena parcela da população de pessoas refugiadas. E para que eles possam expandir esse trabalho, não só nesse lugar onde eles estão, mas em outros lugares, eles precisam de voluntários e principalmente de investimento. E nós precisamos ser agentes que atuam de maneira fortemente de maneira a mudar esse cenário. Nós podemos ajudar essas crianças que carregam na alma dores, traumas que elas presenciaram nas guerras. E nós podemos, de maneira conjunta, levar a salvação, aquele poder que transforma essas vidas e que dá alegria a essas crianças. Existem algumas maneiras, como eu venho mencionando a vocês, através do PAN, que é o Plano de Adoção Missionária, onde você pode adotar um projeto missionário ou missionário através de ofertas mensais ou únicas, onde o valor mínimo é de R$40, ou através da oferta que a nossa igreja irá levantar. O alvo da nossa campanha é de R$10.000 e nós vamos alcançar esse alvo porque nós amamos vidas, nós amamos investir na obra missionária e nós entendemos o poder transformador de Jesus Cristo. Nós queremos que esse poder seja uma realidade em todos os lugares onde há ação da Junta de Missões Mundiais.
Nesse momento aparecerá na tela a conta da nossa igreja, onde você poderá realizar o depósito dos seus dízimos e das suas ofertas. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Muito obrigado porque nós vivemos em um país onde nós podemos te buscar, te adorar, sem ter restrição, Pai. Nós te agradecemos também por ouvir esse relato e saber das tuas grandes obras que o Senhor tem operado, Senhor, no meio de um espaço onde não há probabilidade, Senhor, mas mesmo assim tu transforma e muda a realidade de vidas, Pai amado. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos, Senhor, de te servir. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou, Pai. Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a investir, Senhor, na obra missionária, para que outras pessoas possam ter o teu amor, Senhor, e conhecer a tua alegria, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo. Amém. Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à transmissão do culto da Primeira Igreja Batista de Pelotas. Uma alegria imensa tê-los conosco, participando da transmissão do culto. Que o Senhor abençoe ricamente a vida de todos vocês. Quero refletir sobre o seguinte tema: aplicando a lei do reino. E para este tema eu quero convidá-lo para que me acompanhe na leitura da Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 8 a 11. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor: se vocês de fato obedecerem à lei do reino,
encontrada na Escritura que diz: ame seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra nesta manhã. Quero convidá-lo mais uma vez a me acompanhar orando. Senhor Jesus, obrigado por cada pessoa que participa da transmissão do culto. Que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua palavra, Pai. Fala, Pai, poderosamente através do texto sagrado, Pai. Que este momento em que estamos participando da transmissão do culto e que Tua palavra está sendo anunciada, não seja apenas, Pai, mais uma live, mais um vídeo a ser assistido, mas seja um encontro com o Senhor. Um encontro com Tua palavra viva e eficaz. Fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. O que aprendo com este texto nesta manhã e quero compartilhar com vocês é o seguinte: agimos corretamente quando aplicamos a lei do reino. Agimos corretamente quando aplicamos a lei do reino. Me acompanhe mais uma vez na leitura do versículo 8. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Agindo corretamente. Faço duas perguntas e respondo elas. Primeira pergunta: qual lei? O amor é a lei de Deus. O mandamento do amor é a lei, porque abarca todos os demais mandamentos que nos foram dados. Ele é o ponto principal ao qual convergem todos os mandamentos do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 35 ao 40, diz assim: um deles, perito na lei, ao pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas. Por isso que Tiago está dizendo no versículo 8, encontrada na Escritura. O Antigo Testamento e o Novo Testamento se fundamentam numa única lei. Qual lei? O amor. E é desta lei que Tiago está falando. Se obedecerem à lei real. Qual lei? A lei do amor. E toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, se fundamenta no amor, que é a lei de Deus. Qual lei? A primeira pergunta. Segunda pergunta: qual reino? Qual reino? A lei do reino, ou seja, a lei real. Qual reino? Na tradução da Almeida, Revista Atualizada, está escrito: observais a lei régia. Régia trata-se de uma expressão romana encontrada na carta de Tiago. Somente na carta de Tiago. Em nenhum outro trecho das Escrituras encontraremos a palavra régia, somente na carta de Tiago. No período da monarquia romana, significava uma lei promulgada pela autoridade do rei. Reino se refere a um governo ou uma monarquia. Quando nós falamos reino, rapidamente nos vem à mente um rei, um governo, uma monarquia, um mandatário. E Jesus é o rei absoluto. E a lei do reino de Jesus é o amor. Por isso que Tiago está falando.
Se vocês de fato obedecerem à lei real, qual lei? O amor. E de qual reino? Do reino de Jesus. Esta é a lei que nós devemos cumprir. E se nós agirmos corretamente, estaremos cumprindo a lei do reino. Agimos corretamente quando aplicamos a lei do reino. Como aplicar? Primeiro, amando os perdidos. Lembrando, agimos corretamente quando aplicamos a lei do reino. Como aplicar? Amando os perdidos. Versículo 8. Se de fato vocês obedecerem à lei real encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. O enfoque são as pessoas que estavam sendo atraídas para a igreja por causa do Evangelho. Ao lermos o texto, sempre pensamos que o próximo é aquele que está dentro da igreja ou os nossos parentes. Devemos admitir que para amar as pessoas de dentro da igreja e também os nossos familiares e parentes, aparentemente não é necessário muito esforço. Mas o desafio é amar aquele que está, o próximo, não é aquele que está dentro da igreja ou o nosso parente. Na parábola do bom samaritano, narrada por Lucas, no capítulo 10, versículo 25 e 33 do Evangelho de Lucas, Jesus responde uma pergunta feita por um perito da lei. E ele responde usando uma parábola. E qual é a pergunta do perito da lei? Quem é o meu próximo? E no enredo da parábola, um homem desconhecido é espancado e assaltado e deixado no meio da rua. E durante o enredo, Jesus fala que veio dois religiosos, ou seja, um levita, viu o homem e não prestou socorro. Passou também um sacerdote, viu o homem espancado e vítima de assaltantes e abandonado na rua e não prestou socorro. E então um samaritano, ao se deparar com um homem caído e machucado, ferido, vítima de assaltantes, o texto diz que o samaritano presta socorro para ele. E então Jesus termina com a seguinte pergunta: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E o perito respondeu: o samaritano. O samaritano. A questão não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser o meu próximo. Para quem eu posso ser o meu próximo? Devemos ser o próximo daquele que está caído no pecado e distante do Senhor. É para esse que nós devemos ser o próximo. Amar o próximo é uma ordem. É o imperativo da vida cristã, não é uma sugestão, é uma ordem de Deus que permeia todas as escrituras sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, amar o próximo. E esse próximo nem sempre é a pessoa que está dentro do prédio da igreja, ou faz parte do nosso círculo de irmãos cristãos. E também não são os nossos amigos e familiares, mas o próximo é aquele que não tem vínculo de sangue, nem vínculo espiritual conosco, mas está perdido na lama do pecado e precisa da nossa ajuda. Esse é o nosso próximo. Porque quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, o bom samaritano que socorre o homem que foi vítima de um assalto e espancado, esse homem não tem vínculo nenhum com ele. Vínculo nenhum com ele. E não faz parte também da religião judaica. E esse homem socorre o caído. Esse homem socorre o caído. Amar o próximo é mais que um sentimento. É muito mais que um sentimento. Em João capítulo 3, versículo 16, um texto clássico que todos nós sabemos ele memorizado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto começa dizendo que Deus amou. Está falando de um sentimento. Mas esse sentimento se converte numa ação. Deus amou um sentimento e uma ação. Deu o seu filho.
Então, o amor que Deus nos ensina, ele é muito maior que simplesmente um sentimento. Algo interno, mas é uma ação. Uma ação. Muito mais que um sentimento, o amor de Deus é demonstrado através de uma ação. E a ação de Deus é entregar o seu único filho para morrer dependurado numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia para que tenhamos a vida eterna. Para que tenhamos a vida eterna. Deus amou tanto que deu. Muito mais que um sentimento ou um arrazoado teológico, amor é uma ação. Demonstramos amor ao próximo, evangelizando os perdidos, enviando as ofertas missionárias e plantando igrejas. É desta maneira que a igreja demonstra amor ao próximo. É desta maneira que a igreja demonstra que está cumprindo a vontade de Deus. Nós pensamos que uma igreja que demonstra o seu amor é simplesmente uma igreja que se abraça no momento de comunhão, nos cultos. Irmãos, nós aqui dentro, somos da mesma fé. Não há dificuldade para caminharmos juntos. Mas o nosso desafio é amar aquele que está perdido no pecado. Aquele que a sociedade rejeitou. Aquele que foi rejeitado pela sociedade porque descumpriu as ordens da sociedade. Porque se tornou inimigo da sociedade através dos seus crimes. Este é o perdido no pecado e que a igreja deve buscar. Quando a igreja diz que ama os perdidos, ela faz a obra missionária. A igreja que ama os perdidos envia oferta missionária. A igreja que ama os perdidos evangeliza. A igreja que ama os perdidos planta novas igrejas. Nós falamos muito sobre amor, mas o que me chama a atenção é que se fala muito sobre amor, mas o plano cooperativo não aumenta. Se fala muito sobre amor, mas as ofertas missionárias não aumentam. Se fala muito sobre amor, mas não há plantação de novas igrejas. Amar os perdidos é fazer a obra missionária. É fazer a obra missionária. É dar a si mesmo como ação. Isto que é amor. É uma ação, é muito mais que um arrazoado teológico, que um tratado teológico. Amor é uma ação. Ela é uma ação. E se fala muito em amor. Mas estranho que a obra missionária não avança. Mas se fala muito em amor. Agimos corretamente quando aplicamos a lei do reino. Como aplicar? Primeiro, amando os perdidos. Segundo, tratando as pessoas com igualdade. Me acompanhe na leitura do versículo 9. Mas se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. 2 motivos por que devemos tratar as pessoas com igualdade. Primeiro, somos pecadores. Diante de Deus, todos somos iguais. E o que nos nivela diante de Deus, o que nos emparelha diante de Deus, o que nos deixa da mesma altura, um com o outro, é o pecado, é a nossa condição de pecador. O pecado é uma condição universal. Todos nós somos pecadores e estamos afastados de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então todos nós somos pecadores, todos nós somos descendentes do Adão caído. Todos nós. Embora sejamos lavados e santificados pelo sangue do Senhor Jesus, isso não nos torna melhores e muito menos superiores aos outros. Porque nós somos salvos unicamente pela graça redentora, pelo amor de Jesus. Não somos salvos pelos nossos méritos, mas unicamente pela graça. Não há mérito algum na nossa salvação. Se o nosso nome está arrolado no livro do Cordeiro, se nós temos a convicção de que a qualquer momento Jesus voltará e nos levará com Ele, é unicamente pela graça, não porque nós somos melhores que os outros. Irmãos, nós não somos melhores que aquele que está trancafiado
numa penitenciária. Nós não somos melhores que um delinquente, que um rapaz de menor que está trancado numa fase. Nós não somos melhores que um foragido da lei. Nós somos tão pecadores quanto eles. E a única coisa que nos abre a porta no céu é a fé na obra redentora de Jesus. Podemos ser a pessoa mais comportada, podemos ser as pessoas mais educadas, podemos ser as pessoas mais corretas diante da sociedade, mas se não tivermos fé em Jesus, estamos perdidos. Estamos tão perdidos como um infrator que está trancafiado numa cela. Estamos tão perdidos como ele. 2 motivos por que devemos tratar as pessoas com igualdade. Primeiro, somos pecadores. Segundo motivo, Jesus tratou as pessoas com igualdade. Jesus teve um público bem diverso e atendeu a todos da mesma maneira. Conversou pacientemente com o mestre da lei chamado Nicodemos, um homem culto e muito considerado entre os judeus. Ele conversou pacientemente com esse homem. Ele conversou atenciosamente com uma mulher discriminada pelos judeus por ser samaritana e por ter sido casada 5 vezes. E Jesus conversa com ela atenciosamente. Jesus convidou um jovem rico para segui-lo e atendeu um pedinte, ouviu a petição do pedinte e restaurou a sua visão. Quando nem os discípulos queriam deixar aquele cego se aproximar de Jesus, aquela pessoa em situação de rua se aproximar do mestre, Jesus disse: deixe ele vir a mim. E perguntou para ele: o que você deseja que eu lhe faça? Eu quero ver. Ele diz: veja, a tua fé o curou. Então Jesus atendeu todas as pessoas, do mais rico ao mais pobre, de forma igual. Ele recebeu com dignidade prostitutas, publicanos, fariseus, romanos e crianças. A todos Jesus tratou com igualdade. Durante seu ministério terreno, o Senhor atendeu a todos sem discriminá-los, independente de sua posição social, idade ou nacionalidade. Pense comigo no jogo de xadrez. As peças brancas realizam o primeiro movimento. Ao término do jogo, independentemente de quem seja o vencedor ou o perdedor, todas as peças vão para dentro da mesma caixa. Todas as peças vão para dentro da mesma caixa. Acho que dentro da minha cosmovisão, há 2 áreas que nivelam o ser humano. Dentro da minha cosmovisão, sei que você pode pensar diferente. A morte, independente da sua religião, independente do seu credo, independente da sua classe social, ela vem para todos. E segundo, a doença. Já circulei em vários hospitais. Interessante que uma doença mental, ela ataca tanto uma pessoa com muito dinheiro quanto uma pessoa sem dinheiro nenhum. E se você visitar, por exemplo, uma clínica referência em Porto Alegre, como a Pinel, ou até mesmo o Hospital Espírita em Porto Alegre, você vai ver que o tratamento é o mesmo. A diferença está na qualidade do prédio, na limpeza do patrimônio, mas o atendimento, a qualificação profissional é a mesma. Uma pessoa acometida de um câncer no pâncreas, câncer nos ossos, ela tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro, o dinheiro não fará diferença nenhuma nesse momento. Ele pode, quem sabe, dar os últimos dias, oferecer o restante dos dias com qualidade. A doença nivela as pessoas. Nivela as pessoas. Eu me lembro que certa vez eu conversava com o Dr. Eliseu Santos, ex-vice-prefeito de Porto Alegre, que morreu assassinado próximo ao Zafra da Cristóvão Colombo. E eu me lembro que ele falou isso. Ele falou exatamente isso. Eu conheci muitas pessoas com muito dinheiro, arrogantes, prepotentes,
que ficaram doentes em cima de uma cama e precisavam de pessoas para limpá-las e trocar a sua roupa. A doença nivela todo mundo. A doença e a morte. Por isso somos todos iguais. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: o pó volte à terra de onde veio. Então todos nós voltaremos ao pó. E o espírito volte a Deus que o deu. Independentemente da posição social, todos voltaremos para o pó da terra. Iremos comparecer diante do justo juiz. Dinheiro e nem pobreza poderão nos livrar da condenação eterna. Somente a fé em Jesus. Somente a fé em Jesus. Muito dinheiro não nos livrará da condenação eterna. A condição de pobre e miserável também não nos livrará da condenação eterna. Somente a fé em Cristo Jesus. Agimos corretamente quando aplicamos a lei do reino. Como aplicar? Amando os perdidos, tratando as pessoas com igualdade. E terceiro, esforçando-se para fazer toda a vontade de Deus. Esforçando-se para fazer toda a vontade de Deus. Me acompanhe na leitura do versículo 11. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Devemos cumprir toda a vontade de Deus, toda. E o contexto do versículo é que os leitores da carta, possivelmente, se esmeravam em cumprir todos os mandamentos de Deus, mas tratavam as pessoas com desigualdade. Os ricos, eles recebiam um tratamento muito especial quando participavam das reuniões, enquanto os pobres, as pessoas com pouca condição financeira, não eram tratados da mesma forma. Tal comportamento é semelhante à quebra de uma das leis de Deus, de um dos mandamentos do Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, Jesus condena tal ação. Olha só. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Os fariseus se orgulhavam com o ato de consagrarem a Deus os seus dízimos, mas negavam a misericórdia e a justiça para o necessitado. Mas se orgulhavam publicamente que eram fidedignos com seus dízimos e com suas ofertas, mas viravam o rosto para o necessitado, negavam a justiça e a misericórdia para ele. Durante meu pouco tempo de ministério, conheci pessoas que se orgulhavam de serem dizimistas fiéis, mas infelizmente não se podia contar com a sua ajuda nos trabalhos da igreja, somente com seu dízimo. Mas afirmavam categoricamente, em alto e bom som, eu sou fiel com o meu dízimo e com a minha oferta. Mas nunca pude contar com eles em nenhum outro trabalho da igreja. Orgulhavam-se de serem dizimistas. Orgulhavam-se. Mas nutriam desavenças com familiares e com irmãos em Cristo. Mas gostavam de dizer que eram dizimistas. Mas tinham rancor, mágoa no coração de familiares e de irmãos em Cristo também. Com Jesus ou é tudo ou nada. É tudo ou nada. Humanamente é impossível viver as exigências da vida cristã. Humanamente não tem como vivê-las. A vida cristã só pode ser vivida no poder do Espírito Santo. Somente no poder do Espírito Santo a vida cristã pode ser vivida. E nós devemos nos esforçar ao máximo para fazer toda a vontade de Deus. Não devemos fazer uma coisa e deixar de fazer a outra, mas devemos buscar cumprir plenamente a vontade de Deus. Agimos corretamente quando aplicamos a lei do reino.
Elizabeth Elliot, viúva de Jim Elliot. Jim Elliot então veio com uma equipe missionária para evangelizar os índios Aucas no Equador. E eles foram atacados por essa tribo em que eles estavam querendo evangelizar. Jim Elliot e seus companheiros morreram. Quando Elizabeth Elliot ficou sabendo da morte do seu marido, ela permaneceu juntamente com outras viúvas no campo missionário. Teve a oportunidade de voltar para a sua terra natal. Teve a oportunidade de sair daquele campo missionário onde os missionários não eram bem-vindos. Mas ela permaneceu ali. Ela não se rendeu ao desespero do luto. E corajosamente aquela mulher se manteve firme diante a tragédia. E mais confiante em Deus. E se propôs a continuar o trabalho. E por incrível que pareça, na biografia dela, que é incrível, meses depois, ela consegue ingressar dentro da tribo Auca e evangelizar aqueles homens. E ela tem a alegria de batizar aqueles homens. Ela tem a alegria de batizá-los. O que aprendemos com Elizabeth Elliot é: amar os perdidos é mais que um sentimento. O verdadeiro amor nos leva a agir corretamente. Aplicar a lei do reino através das nossas atitudes. Amando os perdidos, tratando as pessoas com igualdade e se esforçando para fazer toda a vontade de Deus. Fazer toda a vontade de Deus. O amor é mais que um sentimento, mas uma atitude. Que a nossa igreja, que você que está nos assistindo hoje, seja motivado pela lei do Senhor, pelo amor do Senhor, a investir a sua vida para alcançar os perdidos, tratar todas as pessoas com igualdade e se esforçar ao máximo para cumprir a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por cada pessoa que está participando na transmissão do culto. Que o Senhor venha falar poderosamente ao coração, desafiando a dar um passo de fé nessa manhã. Que a nossa igreja, Pai, aplique, Deus, a lei do reino, amando os perdidos, tratando a todos com igualdade e se esforçando ao máximo para cumprir toda a vontade de Deus. Que hoje de manhã sejamos desafiados a praticar a ação do amor, alcançando os perdidos. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queremos agradecer a vocês que participaram da transmissão do culto. Desejamos a todos vocês um ótimo domingo, ricamente abençoado por Deus. Estamos aguardando um momento em que a bandeira vai mudar e possamos então retornar aos cultos, presenciais, ainda que com número reduzido, mas creio que será muito agradável nos reunirmos no templo mais uma vez. Vamos orar? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém e amém, Senhor.